que você vai aprender hoje? Hoje nós vamos falar sobre liderança cristã, baseado em 1 Samuel, capítulo 19, o verso de número 23. Vamos falar sobre percas do monarca, do rei Davi. Perdeu a sua posição, sua integridade, sua dignidade e as pessoas que cuidavam dele. Nós vamos ver algumas dicas importantes para falar sobre a liderança cristã. Vamos entender de uma vez por todas que todo ser humano, todo liderado precisa de uma mentoria para poder prosseguir na sua vida. Veja que ele, no capítulo 19, do verso de número 23, diz o seguinte: então foi para a casa dos profetas em Ramá, e o mesmo Espírito de Deus veio sobre ele, que caminhando profetizava até chegar à casa dos profetas. Também despiu a sua túnica e profetizou diante de Samuel, e sem ela esteve deitado em terra todo aquele dia e toda aquela noite, pelo que diz: está também Saul entre os profetas. Mas a referência que está sendo dito aqui é de Saul profetizando no meio dos profetas. E, na verdade, de quem nós estamos falando aqui é de Davi. Quando ele passou um tempo na caverna de Adulão, por razões, assim, vamos dizer, claras ou não tão claras, muitas maneiras pelas quais a gente percebe que ele foi parar nessa caverna. Quando ele chega na caverna, é um ponto de degradação, não digo da sua moralidade, mas degradação da sua dignidade como um cidadão, porque agora ele não tinha a sua casa, a sua residência, e ele vai para uma caverna. Será que o fato de estar na caverna, ele não estaria agora destituído e perdendo a força do trabalho, da sua saúde financeira, ou da sua própria saúde física e da sua posição? Isso não lhe causou uma degradação? Talvez hoje a perda de um companheiro ou até mesmo de um amigo em quem você confia ou confiava que o traiu, será que isso também não é uma forma de uma perca que a gente poderia chamar uma perca social? Ele perdeu os seus cobertores de segurança, as pessoas que lhe davam proteção, possivelmente à medida que isso ia sendo arrancado dele, ele estava muito mais próximo de pessoas desprovidas, que a Bíblia fala que os homens que estavam com ele eram endividados, matricidas, homicidas, eram pessoas bem estigmatizadas pela sociedade. Quando é que a vida de Davi se transformou dessa maneira? Quando a vida se transforma numa caverna. A nudez, o desnudamento de Davi
começou quando ele teve a derrota, ou quando ele teve a vitória sobre Golias, e Golias a derrota nacional, praticamente por causa de um menino. Então, nessa época, a popularidade de Davi começa a crescer. Bom por um lado, só que por um outro ponto de vista e de um aspecto, o sucesso dele só causou problemas para ele. Essa aula seria baseada ou questionar sobre liderança, sobre a liderança cristã na vida do homem, seja em que aspecto for e aonde ele estiver. E é necessário a gente entender que ele perde a sua posição, a sua segurança, ela começa a se dissolver. Por essa razão, ele começa a ir, fugir e entra numa caverna. E o pior é que ele começa a perder as pessoas as quais ele amava. Ele perdeu a sua mulher Mical, que ele tinha lutado com ela por um dote, por ela, matou 100 filisteus, e a Bíblia diz que Saul tinha feito um trato, uma aliança com ele, que se ele trouxesse matasse aqueles filisteus, ele daria o dote. E aí a fama dele começou a crescer. Então, começou um ciúme que se tornou pessoal do rei Saul, que a Bíblia fala que 3 vezes ele lançou da sua espada contra Davi. Embora a gente sabe que os ataques foram inadequados, Davi chegou ao ponto de fugir da sua posição de prestígio para os campos, para os vales, para as montanhas, para as planícies, e até que chegou à caverna de Adulão. Mas o bom mentor, aonde ele estiver, ele sempre tem alguém lhe seguindo. Isso é um pouco da liderança que Davi tinha na sua vida. Ele era um moço excepcionalmente abençoado por Deus. Nenhum líder obtém sucesso por conta própria. Nem mesmo um grande líder a quem Deus chamou de o homem segundo o coração de Deus, a gente entende que ele precisava de mentorias, de amigos e de parceiros. Por isso ele precisava da sua esposa, ele precisava da sua casa, ele precisava de Jonatas, o seu amigo, precisava dos seus valentes, dos seus guerreiros e dos seus seguidores. Uma coisa para se pensar. Davi tem essa força de vontade. Quando se perde tudo e não parece que, ou parece que a gente não tem mais pessoas que cuide da gente. Então, para a atividade da aula, a primeira pergunta: será que devo deixar de lado os meus sonhos e, em vez disso, viver um dia de cada vez? Como é preciso que eu viva? Uma pergunta. Segunda, tenho sido responsável? Estou rodeado de bons amigos e de bons conselheiros? Baseado no texto de Davi na caverna de Adulão, uma atividade para se fazer. Boa noite, meu caro Lucas.